Olá, eu sou Clóvis Coelho e nós estamos de volta hoje, dia 26 de abril de 2023. Nosso quarto exercício estará entrando hoje para vocês. Vou fazer aquela rápida explicação. Não vou ancorar agora, porque o ancoramento será feito na hora exata em que o exercício estiver sendo realizado. Mas eu vou então fazer aquela rápida explicação, passando ponto a ponto, e depois a gente realiza o exercício. Ok? Ele está cheio, ele está permeado hoje de muitos assuntos, muitos temas, muitos nomes, muitas ideias que nós trabalhamos ao longo dessas aulas. Então, se você lembrar bem, observa lá no alto que o próprio título é remoção de bloqueios. E nós, na aula anterior, que entrou hoje, eu falei de bloqueios. Nas aulas anteriores, 25, 24, e indo mais para trás, você vai lembrar que eu já venho falando dessas coisas, desses dispositivos, desses implantes, dessas situações que limitam vocês encarnados no planeta Terra em superfície 4D, matéria bariônica. Então vamos a ela, Remoção de bloqueios. Como eu faço uma remoção de bloqueios? O quarto exercício, ele irá ajustar a energia de vocês, sementes da luz, com grupos estelares que trabalham, entre outras coisas, no alinhamento dos filamentos desde a supramônada. Então, observa que esses grupos, entre esses grupos, nós temos o próprio comando da luz. Eles trabalham no alinhamento dos filamentos. O que é alinhar o filamento? Lembra que nós vimos que nós somos fractais de alma que buscam chegar ao eu sou. Os eu sou buscam chegar à mônada e as mônadas buscam chegar à supramônada. Esses filamentos, que nós chamamos de fractais, eles, em geral, estão desalinhados. Não é que o cara está torto, nem que o cara tem problema de coluna, mas ele está fora do prumo, fora do encaixe energético perfeito. Esse exercício vai tentar, ao remover os bloqueios, alinhar você, conectar você de volta com esses outros seus níveis acima. E isso pode permitir que você, inclusive, faça esse retorno até a supramônada. E, além disso, eles trabalham na ampliação da sua atual percepção terrestre, que acaba sendo uma consequência uma da outra. No que você realinha, no que você consegue esse contato, essa conexão, isso faz com que você faça aquela abertura de mente, a abertura do leque, ampliando a sua percepção terrestre, como está ali depois, que equivale ao que nós chamamos de abertura das memórias. Aquela memória que você tem aqui hoje é o que eu chamo de memória celular, a memória do cérebro. Essa é muito limitada. Mas as memórias interestelares, aquelas que abarcam a sua bagagem sideral como um todo, essas são muito amplas. Além disso, ele libera tensões psíquicas e culpas do passado. Isso vai proporcionar a você um ajuste profundo. Você vai se sentir, com o tempo, mais leve, mais forte, mais determinado a buscar, mais instigado a continuar duvidando, procurando, vasculhando nesse universo que há de informações que nós estamos tentando trazer para vocês. Além disso, ele desagrega implantes e dispositivos que mantêm essas informações firmes. Lembre-se das cores. Você que está comigo no canal desde o início deve se lembrar que eu normalmente vinculo essa cor que está escrita a palavra bloqueio, implante, dispositivo, aquelas coisas que têm a ver com a dualidade, com algo que é pesado, algo denso, que faz com que a sua polaridade fique para baixo. Então, esses implantes, imagina implante mesmo, chips, coisas que são implantadas, às vezes até afeta
o seu corpo físico. Implantes e dispositivos, se você lembrar de uma aula, houve uma aula que eu até coloquei uma imagem de um ser de costas com implante na coluna. É claro que há implantes e dispositivos da luz. Eu venho falando recentemente também que as ordens que trabalham com vocês vêm trocando esses dispositivos da luz, os dispositivos de acesso sideral, para que vocês se reconectem. Mas a gente precisa desagregar, despolarizar esses implantes e dispositivos que mantêm as informações do tipo dogma, holograma, coisa para baixo, coisa pesada. Eles mantêm a sua culpa, o seu medo, eles mantêm você limitado. Ele realiza uma limpeza efetiva na sua trajetória. A gente vai entrar na sua linha de vida, pouco a pouco, e vai limpar a sua trajetória, tirando de você esses percalços que foram plantados em você. Isso, para você ver esse primeiro pedaço, é só a prévia. Vamos a ele propriamente dito, sem a realização ainda, tá? Você vai, primeiro, número 1, realizar o ancoramento. Já foi visto. Já coloquei, inclusive, no último exercício, um molde, um modelo, um roteiro de ancoramento para você seguir. Solicitar a presença do seu mentor. Realizar as respirações tradicionais do inspira, retém e... Só que você vai fazer assim, ó. Você vai inspirar e vai pensar ou verbalizar a ideia do entrego. Você vai reter e você vai verbalizar ou mentalizar a ideia do confio. Aceito. E ao expirar, você vai dizer ou pensar na ideia do agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego tudo que eu devo entregar a vocês, seres de luz. Confio que farão disso o melhor para a minha jornada. E aceito o meu projeto. Aceito o plano montado para mim. E agradeço até mesmo todos os percalços que foram dados a mim até hoje, para que eu crescesse, para que eu ascendesse. Você vai solicitar a presença da linha de esquerda, dos Exus e Pombagiras. Aqui tem uma novidade, você vai autorizar a desfragmentação desses bloqueios. É preciso, é necessário que você, ao se vincular a esses seres, diga para eles, eu quero, eu desejo que eu seja melhorado, eu desejo que eu seja desbloqueado. Você vai autorizar que hoje aqui, essa desfragmentação se dê via comando estelar. Eles serão especificados adiante. Na próxima etapa do roteiro, que é ao final, você vai ver que bloqueios são esses e a gente vai especificar cada um deles. Aqui você autoriza, lá na frente a gente vai em cada um deles. Projetar-se até a nave Aruanda, sobre a qual a gente já fala muito, e acoplar, já em Aruanda, a energia de pretos velhos, caboclos e Exus, claro, de Aruanda. Com eles, com esses seres, com esses tronos, você irá realizar uma entrada no fluxo temporal. Então vamos aqui, ó. Essa imagem na hora eu vou soltar para vocês, para que vocês se vejam envoltos em luz violeta. Veja a si próprio, veja o entorno, o local onde você se encontra, seja ele num espaço aberto ou num espaço fechado. Você pode estar com outras pessoas ou sozinho. Ali é até bom que essa imagem tenha uma projeção, como se houvesse um corpo físico e outros, pelo menos um, você consegue identificar. Projete essa ideia da luz violeta para todos os demais. E aí você vai entrar no fluxo temporal. Então, incluir na entrada no fluxo temporal e na desprogramação, que será realizada a seguir, você vai incluir nessa entrada, tá? As ordens Melquisedeque e Voronandek. Os orixás e os mestres cósmicos, sobre os quais já falamos bastante. E os comandantes Astar
e os comandantes Astar e Siriana. É o comandante Astar e a comandante Siriana. Agora virá as especificações do que é bloqueio. Toda essa sequência aqui de abóbora, ó, são os bloqueios. Mesmo que nesse momento você não consiga entendê-los todos, faça-o. Eu garanto a você que ao longo das aulas você vai entender. E com essa desprogramação, você vai abrir novos códigos a você, que farão você ir estudar em Aruanda. Farão você ir buscar em outros locais, quando dormir, quando você sair do corpo, quando você desdobrar, e você vai entender. Então você, nesse momento, vai irradiar da sua chamatrina, lembra da chamatrina? Da sua chamatrina, luz, pode utilizar aquela mesma luz dourada, ou as luzes das 3 chamas que perpassam a chamatrina, o rosa, o amarelo dourado e o azul, que nós já vimos no exercício anterior, que atinge o seu eu sou. Então você, como fractal, vai projetar-se para o nível de eu sou. E até mesmo a sua mônada. Para dissolver o quê? Magias do passado. Coisas nas quais ou com as quais você tenha estado envolvido no passado. Sofrimentos, medos e culpas, aquelas coisas que nós temos arraigados em nós, prendendo-nos a esse planeta. Clones e hologramas acoplados em vocês. Falei um pouquinho sobre isso na aula passada, falei ao longo das aulas anteriores. Clones seus que possam ter sido realizados, feitos em existências anteriores, ou aqui ou fora daqui. E hologramas em que você foi programado para pensar que fez alguma coisa, para pensar que destruiu alguém, para pensar que fez uma coisa bem profundamente degradante. Abuso de poder de sua parte. E observa, gente, muita coisa aqui você vai pensar assim, não lembro disso, não tenho certeza. Entrega, confia. Que abusos de poder são esses? São aquelas coisas nas quais você se envolveu, por exemplo, no passado, e que você teve projeção, você teve um nível hierárquico maior, e você abusou dos menores. Nessa hora você vai realizar também uma fala, uma projeção verbal, que é mântrica, do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Para quem estiver envolvido nisso. Você vai dissolver decretos e contratos indevidos do seu passado tortuoso. Chips e implantes das sombras. Expliquei isso um pouquinho no slide anterior. E encarnações holográficas, aquilo que eu bato tanto aqui no canal. Essa coisa que as vertentes religiosas incutiram em nós de que através da roda de Sansara você precisa voltar ao planeta ad eternum, implantando em você uma ideia de um karma negativo, de um karma ruim. Já trabalhei um pouco isso com vocês nas aulas do canal e nas palestras. Vamos nos livrar disso tudo hoje. E, ao final, decretar que o equilíbrio se estabeleça em seu presente e em seu futuro. Projeções e informações poderão chegar a você nesse momento. Aquela hora final ali, aquele momentinho derradeiro, pode ser que os seres consigam acoplar e você comece a trazer mensagens, dicas, deixas, que podem chegar num sussurro, numa mensagem um pouco mais curta, um pouco mais longa. Acreditem, deixem fluir. E para fechar, mentaliza o conselho Shamuna, sobre quem já falamos na aula anterior. Estabeleça uma projeção, uma proteção e equilíbrio com Star Arielis. É mais um desses comandantes maravilhosos. Eu não falei tanto de Star Arielis, mas vamos utilizá-lo aqui agora. Ok? Fecharemos, é óbvio, com o nosso Kanchanfan e o Jai Jai e finalizaremos o nosso exercício. Vamos então realizar o nosso ancoramento, pedindo aos queridos guias
pedindo aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, que se façam presentes aqui e agora, através das ordens Kumara, Amaryllis, Sansara, Santara, a Grande Fraternidade Branca, a Ordem Santa Esmeralda e a Ordem Santa Ametista. Os comandos Astar, Siriano, Chamuna, Canopiano, Andromediano e a Grande Fraternidade Branca, além dos Centuriões de Órion. As naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, chegam a nós, enviando-nos seres, consciências, postos, hierarquias, tronos e energias que nos darão aqui um potencial magnânimo de reconstrução de nós mesmos a partir da remoção desses bloqueios. Pedimos também a presença dos tronos de pretos velhos e caboclos e dos tronos de Exus e de pombagiras. Especificaremos mais de todos eles ao longo do exercício. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Solicitamos a presença de nosso mentor. Realizamos assim agora aquelas respirações tradicionais. Inspirando, entregando, retendo, confiando. Expirando, aceitando e agradecendo. Mais uma vez. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego a Ti, Pai, tudo aquilo que cabe a mim e tudo aquilo que coube a mim até então. Confio no resultado que daí virá. Aceito o que deve ser realizado por mim e agradeço a oportunidade de fazê-lo. Solicito aqui agora a presença da linha de esquerda, dos Exus e das pombagiras, com destaque para Maria Padilha Rainha e Exu Veludo. Autorizo ao Comando Estelar que realize a desfragmentação de meus bloqueios, que serão citados em seguida. Projetarei-me agora, projeto-me agora até a nave Aruanda e acoplo a energia de pretos velhos, caboclos e Exus de Aruanda. Esses seres, esses tronos, esses postos de hierarquia vão me ajudar, vão me auxiliar na entrada no fluxo temporal que farei a seguir. Antes, visualizo todo o local em luz violeta. Eu próprio, meus 32 corpos e tudo à minha volta está violeta. Está banhado em luz violeta. Entro agora no fluxo temporal de minha linha de vida e inicio a desprogramação proposta por esse exercício de remoção de bloqueios através das ordens Melquisedeque e Voronundek, os orixás de todas as ordens e os 144 mestres cósmicos vão comigo. Do meu lado direito, Astar Sharan.
Do meu lado esquerdo, comandante Siriana. Eles agora potencializam, a partir da nave Aruanda, a minha irradiação na minha chamatrina, que vai buscar, numa refilamentação, o meu eu sou. E quem sabe, ainda mais, atingindo a minha mônada, quando ao longo de todas essas etapas e dimensões, eu dissolvo as magias do passado. Eu dissolvo meus sofrimentos, medos e culpas. Eu desprogramo clones e hologramas que porventura estejam acoplados a mim, aos meus fractais e a tudo que me envolve. Eu dissolvo os abusos de poder em que eu tenha feito parte. E me dirijo aos seres que eu possa ter abusado, dizendo a eles: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu dissolvo os decretos e contratos indevidos, deixando comigo os contratos da luz, deixando comigo os contratos dos filhos paradisíacos com os quais eu trabalho. Eu dissolvo chips e implantes que estejam alocados em meus chakras, em minha coluna vertebral, em meus plexos. Eu dissolvo as encarnações holográficas que tanto me perturbam, que tanto me limitam. E decreto que a partir de agora o equilíbrio se estabeleça em meu presente e em meu futuro, de agora em diante. Entro em contato com todos vós. Imagino que vocês podem estar agora tentando me passar. Que eu seja capaz de absorver tudo isso. E quem sabe, lembrar daqui em diante, a minutos, a horas e a dias ou semanas daqui para frente, em momentos oportunos. Eu mentalizo o conselho Chamuni e estabeleço proteção e equilíbrio via Star Arielis. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz. Repitam esse exercício e os demais, sempre que possível. Beijo no coração de vocês. Que tudo passe a funcionar melhor a partir de agora.